Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Rede Agnos de Ensino. Eu sou o professor Marcos Henrique, professor de História, e a nossa aula hoje é sobre a Alta Idade Média, beleza? Olha só, a gente falar de Idade Média, a gente precisa compreender que existia um império vasto na Europa chamado Império Romano do Ocidente. Esse império ruiu, caiu, quebrou, se esfacelou, e a partir daí é que nós vamos começar a ter uma nova sociedade que teve início com as invasões bárbaras e se consolidou com um sistema chamado feudalismo. A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora, tá? Olha só, falar sobre o feudalismo, a gente tem que falar sobre o povo bárbaro. Os povos bárbaros, eles eram povos que viviam fora do Império Romano, eram sociedades tribais e a principal atividade deles realmente era a guerra, a pilhagem, os saques e tal. Alguns bárbaros praticavam agricultura, mas era só de subsistência, não existia essa perspectiva. E eles ansiavam, desejavam muito entrar dentro do Império Romano. Eles desejavam tomar o Império Romano para si, tá? Até porque o Império Romano simbolizava prosperidade, riqueza, civilidade à época, tá? Aqui, voltar um pouquinho aqui, a queda do Império, antes aqui, as migrações. O processo de queda do Império Romano aconteceu de duas maneiras, migrações e invasões. Os bárbaros chegaram a Roma, ou invadiram Roma, primeiro chegando devagar, aos poucos, aonde os imperadores romanos, pela vastidão do império, não conseguiam mais garantir a segurança das fronteiras. E com isso, faziam acordos com os bárbaros para que eles ficassem na fronteira e ali esses bárbaros protegessem de outras hordas bárbaras que viessem a atacar. Com isso, ocorreu ali uma germanização da fronteira do Império Romano. Além disso, muitos bárbaros terminavam entrando, migrando para outras áreas, que nem podiam, mas migravam e fragilizando ainda mais a sociedade romana, o Império Romano do Ocidente, que já estava muito fragilizado, tá? E essas foram as invasões pacíficas. E as invasões violentas, as guerras, as batalhas, né? Isso aconteceu a partir de dois momentos. No primeiro momento, uma grande crise econômica entre os povos bárbaros que viviam próximos à fronteira e a chegada dos povos hunos vindos da Ásia Menor. Os hunos eram liderados por um cara chamado Átila, considerado por muitos o flagelo de Deus. Átila e os hunos, eles adoravam a guerra e por onde passavam deixavam um rastro de destruição. Isso causou um grande temor. Eles eram ávidos por guerra, eram povos nômades que, montados em seus cavalos, destruíam tudo que passavam por onde passavam. E isso terminou influenciando e forçando os povos bárbaros, a entrar em Roma de forma violenta. Não é um povo apenas. Dezenas e dezenas de povos romanos povos bárbaros, ao mesmo tempo invadiram Roma. Ora, se foram dezenas e dezenas de povos bárbaros invadindo Roma, Roma já tinha uma situação frágil de defesa das suas fronteiras, não conseguiu segurar as hordas bárbaras. E com isso, o Império Romano do Ocidente se esfacelou, se desmantelou, tá? Ocasionando uma formação de muitos reinos, que nós vamos chamar de reinos bárbaros. A queda de Roma acontece no ano 476, quando o Odoacro, o rei dos Érolos, toma para si a coroa do último imperador romano, que coincidentemente tem o nome do primeiro rei de Roma, Rômulo. E aqui duas imagens, né, simbolizando isso. Quando os bárbaros invadem Roma, ocorre a formação, e eu coloquei aqui um mapa mostrando aqui, diversos reinos e tal. Esses reinos foram muito efêmeros, passageiros, tá? Por quê? E não existia uma unidade administrativa, até porque os povos bárbaros, eles não tinham habilidade de administrar nenhum território, e com isso eles terminaram por não conseguir manter nenhuma região coesa para administrar essas regiões. Apenas um desses povos teve grande destaque, ou teve uma durabilidade muito grande, que foi o povo franco. Os francos, eu quero destacar aqui dois líderes aqui do povo franco. Um era Clovis, que no século V conseguiu fixar o povo franco na região da Gália, onde hoje é a França, daí o nome França, vem realmente de francos, e
conseguiu estabelecer o território. Foi Clovis também que garantiu uma aproximação com a Igreja Católica, garantindo à Igreja Católica uma certa segurança, porque os povos bárbaros também, vez por outra, ameaçavam invadir a sede do papado. E um detalhe importante, a Igreja Católica foi a única instituição de Roma que sobreviveu às invasões bárbaras. Tá? Isso é um fator importante para compreender depois por que a Igreja é tão poderosa ou se tornou tão poderosa durante a Idade Média. Bom, Clovis foi um importante rei franco que conseguiu consolidar o reino, expandiu um pouco o território e se aliou à Igreja Católica. O outro nome do povo franco, que talvez seja o maior nome dos francos, é um cara chamado Carlos Magno. Esse, além de garantir a consolidação do apoio da Igreja Católica, expandiu o território de tal forma do povo franco que tornou o povo franco não um reino, mas um império. A partir daí, esse rei se tornou imperador, Carlos Magno, ele, cristão que era, espalhou o cristianismo por muitos lugares da Europa, garantindo e fortalecendo ainda mais o poder da igreja. Garantiu também, através de conquistas e doação de terras à igreja, fez com que a igreja criasse seus estados, né, católicos, romanos ali, que fortaleceu e com o tempo foram até questionados, e hoje em dia a igreja é um estado independente. O Vaticano é o menor país do mundo e é autônomo dentro da cidade de Roma. Mas isso é uma outra história para a gente falar depois. Tá? Só para a gente concluir aqui, então o rei franco, o imperador Carlos Magno, ele foi importantíssimo porque ele, além de tudo isso, ele criou as chamadas capitulares, que eram um conjunto de leis. Embora ele fosse analfabeto durante toda a sua vida, só na fase adulta, já na velhice ele aprendeu a ler, ele termina pedindo para que tornem as leis orais ou costumeiras em leis escritas. Isso vai fortalecer ainda mais o seu poder, e ele vai criar uma série de incentivo a artes, a implementação de escolas, que vai garantir o gerenciamento do seu império e tudo mais. Por conta desse estímulo às artes, à educação, à cultura, esse momento vai ser chamado de Renascimento Carolíngio. Isso é muito cobrado nas provas de vestibular e no Enem. Tá? Outra coisa importante aqui dele é que, a partir do momento em que ele começa a ter uma prática, o império se torna grande demais, ele começa a dividir o território dele com os soldados ou generais mais leais a ele. E isso vai fazendo com que muitos oficiais ganhem terras e se tornem muito poderosos nas terras onde eles vivem, fortalecendo um princípio lá na frente que a gente vai falar sobre o feudalismo. Tá? E no ano 800 ele foi coroado como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, consolidando assim a sua parceria com a igreja e também o domínio de um território imenso. Na verdade, o Sacro Império Romano Germânico era a tentativa da igreja e de muitos nobres de voltar a viver o glamour, o esplendor de Roma antiga, do Império Romano Ocidental. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. A gente continua na próxima videoaula.